Nós temos encontrado muitos problemas com famílias, de todas as ordens, não é? Quando nós falamos família, alguém diz assim, acha que o cara ali brigou com a mulher brigou com uma... Não, irmão, se fosse só aquelas briguinhas, pode ter certeza, de vez em quando eu estou brigando em casa também, né? É aquelas brigas de crente. Você briga com a mulher, daqui a pouco você está beijando a mulher. Faz parte. É verdade, Isaías? Faz parte. É assim mesmo? Você briga com a mulher e depois daqui a pouco você está de paz. Mas se os problemas fossem só as briguinhas de casais, era tão fácil resolver, irmãos. Era tão fácil. Hoje, nós temos tido muitos problemas que chegam a nós, que chega ao nosso grupo de aconselhamento, que são problemas extremamente difíceis, que envolvem filhos, filhas e a família de uma forma geral. No texto que nós lemos aqui hoje, é quando Deus chama Abraão e pede para que Abraão, saísse do meio da parentela dele e da casa do pai dele e fosse para uma terra que Deus estaria mostrando para ele. Aí você pergunta assim, mas por que Deus pediu para que ele saísse do meio da sua parentela? Família, por quê? Porque o seu pai, principalmente, adorava a ídolos, postes, de ídolos. Era uma família que de verdade não conhecia Deus e não tinha muito interesse em conhecê-lo. Haja visto o quê? Quando Abraão sai, ele leva o pai. E por ele ter levado o pai, não era para ter levado, ele atrasa o plano que Deus tinha com ele. Depois que o pai morre, o plano então, ele acontece de uma forma do jeito que Deus queria. É interessante dizer que Deus faz uma promessa para ele, que esta promessa também nos atinge. Far-te uma grande nação, vou te abençoar, vou te engrandecer, o teu nome e tu serás uma bênção, não é? E abençoarei os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti, olha só a expressão de Deus para ele, em você serão benditas todas as famílias da terra. Existe aqui uma promessa de Deus pela vida de Abraão, que as famílias seriam benditas. Quando nós falamos de família, eu entendo perfeitamente, e não só eu, mas grandes escritores, que a família, ela é uma agência divina. Como agência divina. A família, ela foi constituída por Deus e nós sabemos como foi feito. É muito importante nós atentarmos para o fato de que, após o pecado, Deus, ele não abandonou a família, de forma nenhuma, não é? Deus de repente podia dizer assim, olha, Adão, você pisou na bola, Eva, vamos fazer o seguinte, eu vou acabar com vocês, vou começar de novo. Não, Deus não fez isto, muito pelo contrário, Deus sempre cuidou daqueles que ele colocou no mundo. Não desistiu do seu plano para com o homem, mas continuou abençoando e usando famílias. Por quê? Família é uma agência divina aqui na terra. E nós podemos provar que Deus não deixou o seu povo quando ele preservou a família de Noé no dilúvio. Qual foi a preocupação de Deus falando com Noé? Olha, você fala aí para todo mundo, se o povo receber bem, entra na arca, senão você e sua família entra. E Deus salva a sua família. Da mesma forma, nessa chamada de Abraão, a família está incluída. Quando Deus forma a nação de Israel, Deus forma pela família e começa com Abraão, Isaac e Jacó, família. Quando Jesus, ele, lá no capítulo 1, lá no Evangelho de João, no início do texto de 1 João, quando ele se despoja da sua glória, quando Deus procura Maria, faz uma promessa para Maria, uma moça virgem que não era casada e diz para ela que ela está grávida, ela se apavora. Mas por quê? Porque Jesus precisava também nascer de uma família, precisava ter uma família. E Jesus vem, ainda que ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, mas ele se cria junto com uma família. Ele tinha pai, tinha mãe. Aos 12 anos, nós vamos ver Jesus conversando com os doutores da lei. Por quê? Todo judeu, com 12 anos, já emancipa. E com 12 anos, Jesus já está discutindo com os doutores da lei. Plano de Deus, família. Ou seja, o plano divino, visando sempre a transmissão dos mandamentos, das instruções,
aos corações por quem? Pelas famílias. A família, ela é divina. A família, ela deve ser, nosso lar, deve ser de verdade um pequeno céu na terra. Você entendeu? Um pequeno céu na terra. Eu já escuto isso da minha esposa, toda vez que ela viaja e ela chega e ela fala assim para mim: não tem lugar melhor do que a minha casa. Alguém diz assim também? Tem mais alguém que diz assim quando viaja e volta? Não existe lugar melhor do que a casa da gente. Quando você não tiver esse entendimento, é porque de verdade a sua casa não é um pedacinho do céu. Talvez seja um pedacinho do inferno. Mas quando você diz: olha, a minha casa é o melhor lugar do mundo, mas a minha casa, ela é um cômodo de cozinha, a minha casa, ela não tem piscina, a minha casa, mas é sua casa. É ali que você se reúne com a sua família. A sua casa precisa ser nada mais e nada menos do que um pedacinho do céu. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito de Deus, ele habita dentro de uma casa, esta casa de verdade é um céu. E o que eu quero mostrar aos senhores nessa noite, é que a minha casa, a sua casa, a nossa casa, ela precisa ser presidida pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo mora em mim, o Espírito Santo mora em você. A minha casa, lá, ela está nesse exato momento fechada, com as luzes apagadas. Mas e daí? Mas ela se torna um lar quando eu entro dentro dela, quando a minha esposa entra, quando nós estamos dentro dela, ela se torna um lar, e quando nós entramos, o Espírito de Deus entra também. Louvado seja o nome do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido, a esposa vão se respeitar. Os filhos serão criados sempre com amor, com muito amor e também com muita confiança nos pais que ele tem. O que nos falta de verdade é um verdadeiro entendimento sobre abençoar e amaldiçoar. Nós precisamos ter isto bem em mente para a gente poder entender como é que nós precisamos proceder. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim o texto sagrado: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é tudo na vida daquele que conhece ao Senhor Jesus. A palavra de Deus é que nos orienta. A palavra de Deus é que nos dá o caminho a seguir. Não só com a nossa esposa, mas também com os nossos filhos. A palavra de Deus é que vai nos orientar como é que eu devo proceder com os meus irmãos. Como é que eu devo proceder com o pastor Isaías. Como é que eu devo proceder com o pastor Eli. Como é que eu vou proceder com a minha igreja. É a palavra de Deus que vai me direcionar. O que nos falta nos dias em que nós estamos vivendo é nós vivenciarmos a palavra, lermos a palavra, comermos a palavra e estarmos dentro da palavra. E isto traz para nós o quê? Falta de entendimento. Eu lembro-me, eu já disse aqui, já reclamei, e foi uma falha minha mesmo. Eu já confessei esse pecado aqui. Eu sempre dei a benção para meu pai e para minha mãe, sempre. Alguém ainda dá benção aqui? Quem dá benção? Olha que coisa bonita. E eu criei meus filhos, irmãos, eu esqueci, não sei por quê. Porque a minha mulher sempre pediu bênção para o pai e para a mãe, e eu também. Mas infelizmente eu esqueci de ensinar meus filhos. Se pisei na bola com os filhos, foi isso. Eles nunca me pediram bênção não, mas eu abençoo ele direto. Né, Mariana? Estou sempre abençoando. Mas eu acho bonito. Eu acho bacana você pedir a bênção para o pai e para a mãe. Ainda que, às vezes se torna um mero costume. Porque o cara não tem nada para abençoar, ele fala, Deus te abençoe, né? Às vezes é um pinguço, é um adúltero, é um fornicário, ele fala, Deus te abençoe. Deus não vai abençoar nada, porque a vida dele está longe de Deus. Mas eu acho bacana isso, eu acho que nós deveria voltar. Se você é pai, mãe,
Fala para o teu filho, porque você é bênção. Se você está aqui, você teve um encontro com Jesus, o Senhor te transformou, você é uma nova criatura, você pode abençoar no nome do Senhor. Por quê? Porque você vive a palavra. Muito bem. Muitas vezes, não é? Nós amaldiçoamos pela raiva ou pela impaciência e nem percebemos que estamos fazendo isso. Nem percebemos. O que é maldição? Vamos lá. Maldição. Provérbios 16, 18 e 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Deu para entender? A morte e a vida estão no poder da onde? Da língua. O Natanael falou uma coisa para mim hoje de manhã, e eu até dei risada. Meu irmão falou para mim assim, pastor, que o problema dela é que ela gosta de falar mal da vida dos outros. Não foi isso que você falou para mim hoje? Eu falei, tem gente que é assim mesmo, a língua, né? Aquela lingona assim. Mas quando você tem uma lingona assim, e você fala mal dos outros, já é pecado. Agora, quando você tem uma lingona assim, e você usa ela no momento de raiva, de impaciência, você de verdade pode comer do fruto que você usa. Porque a Bíblia diz que a língua tem um poder tremendo. Maldição é uma palavra maldita, ou seja, atos que trazem consequências ruins. É quando você perde a paciência por pouca coisa, e você fala coisas para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, que lá na frente pode até acontecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que o poder da língua, ele é tremendo. Mas o problema desse texto não é ele falar do poder da língua. Ele fala que quem utiliza a língua come do seu fruto. Se você abençoa, você vai ser abençoado. Se você amaldiçoa, você vai ser amaldiçoado. É o que diz o texto. Agora veja só. Existem palavras pesadas que se fala com filhos, com a esposa e com o marido, que vai repercutir no futuro, né? As pessoas às vezes estão com a cabeça quente e ela não pensa e ela fala um monte de coisa. Você não deveria ter nascido. Você é uma desgraça na minha vida. Eu não sei porque eu casei com você, né? Eu deveria ter casado com outro. Eu não deveria ter casado com você, mulher. Você é um traste, você é isto, você é aquilo. Pastor, será que tem gente que faz isso? Tem, e crente. E crente. Fala o que nunca deveria falar. Fala para filho coisas que aquilo entra no coração e para sair é difícil. Eu tenho um problema na família. Eu dizia para minha esposa ontem sobre isto. Ontem. Eu disse assim para ela, esposa, eu preciso visitar fulano de tal. O negócio está feio lá. Não é? Porque uma mãe tratava muito mal o seu marido, muito. Minha tia, muito, mas tratava mal, e ele morreu. E a filha ficou com raiva da mãe. E hoje ela cuida da mãe e ela trata a mãe mal. Muito mal. E minha tia me ligou dizendo o que está acontecendo. Eu falei, tia, eu vou orar a Deus, viu? Eu vou orar a Deus. Mas eu falei, minha esposa, eu preciso ir lá. Por quê? Porque a mãe falava coisas absurdas para o marido. E a filha escutava. Talvez você esteja dizendo, pastor, isso acontece na minha casa. Mas eu vim aqui hoje para quebrar toda a maldição que está sobre a sua família. Mas não vai ser com uma palavra, é pela Bíblia. Eu vou usar a Bíblia para fazer isso. E você vai usar a Bíblia para fazer isso. Porque eu não acredito em quebra de maldição, porque eu quebro a maldição. Para com isso. O que quebra a maldição é a palavra de Deus. É nós mudarmos a nossa maneira de ser, nossos costumes, e usarmos a palavra para abençoar. Usarmos a palavra para dizer para os nossos filhos que eles são bênção. Para dizer para a nossa esposa que ela é bênção. Para dizer para o marido que ele é bênção. Para as pessoas que estão na sua volta, que são bênçãos. Mas pastor, às vezes não é. Mas fale que são bênçãos, porque isso vai voltar para você. Agora veja só. É importante profetizar, orar e profetizar sobre a família, para colher exatamente o que a boca diz. O que diz Isaías 57:19. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Agora, o que você tem semeado? Palavra de bênção ou de maldição? O que você tem feito?
Talvez aquelas dificuldades que existam dentro da sua família, do seu filho que já tem 20 e poucos anos, mas ele não conseguiu ainda terminar o primeiro grau. Ele não conseguiu ainda arrumar um emprego que ele se firmasse. Ele não conseguiu ainda ser, pelo menos, um ajudador dentro da tua casa. Sabe por quê? Porque talvez você sempre disse para ele que ele não ia conseguir nunca. Desse jeito você não vai conseguir nunca. Ah, não, assim você não vai conseguir nunca. Irmão, nessa noite Deus está falando com você, Deus está falando comigo. Ainda que eu já tenha criado os meus filhos já casaram, já são independentes, graças a Deus, mas eu continuo abençoando os meus filhos, independente deles serem casados. E está aqui a minha filha, está aqui o meu genro, que pode qualquer hora dizer para vocês, isso que meu pai está falando é verdade. Sabe por quê? Porque eu aprendi muito cedo que quando eu abençoo, eu vou ser abençoado. Principalmente os meus filhos, principalmente a minha esposa. Eu preciso abençoar para que eu seja abençoado. Agora, como é que surgiu esse negócio de maldição? Como é que surgiu? Surgiu lá. Lá onde? Lá no Jardim do Éden. Tá? No livro do Êxodo diz assim: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou seu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Preste atenção nesse texto. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Meu Deus! 3ª e 4ª geração. Daqueles que me odeiam, ou seja, Deus está falando daqueles que pecam, daqueles que vivem uma vida errada, atrapalhada, porque quando você vive assim, você não ama Deus, tá? Você de verdade odeia. Agora veja só, mas, tem uma vírgula, mas faço misericórdia até 1000 gerações. Dá para dar glória a Deus? Até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A maldição, ela vem pelo pecado através das gerações. A desobediência é a causa de todas as maldições. Por isso que Moisés, ele exortou o povo, escolher entre bênção e maldição. Ele falou assim: olha, os céus hoje eu tomo como testemunha contra vocês, que propõe a vocês vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, ou seja, a sua família. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós não estamos vivendo na lei, nós estamos vivendo na dispensação da graça. Hoje, nós vivemos na dispensação da graça, e eu posso glorificar a Deus, porque você, nós podemos ser livres, já estamos livres, porque conhecemos a graça, conhecemos o Senhor Jesus, vivemos no caminho do Senhor, entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, entendemos que não existe outro caminho, entendemos perfeitamente quem é o nosso Deus. Então nós deixamos de odiar ao Senhor, deixamos de ser o que éramos, e hoje nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós temos salvação garantida por Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Como é que eu posso ser livre? Gálatas nos dá um conselho, Paulo escrevendo no capítulo 3, versículo 10 e 11. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Pela lei não. Pela lei nós estaríamos perdidos, porque o justo viverá pela fé. Hoje nós vivemos num outro patamar. Que patamar que é esse? A graça de Deus. E quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Lá, em Romanos 6 e 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Pronto, eu e você fomos resgatados da maldição da lei e da maldição do pecado. Eu e você agora posso bater no peito e falar: eu sou nova criatura. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Se nós
somos nova criatura, vai se cumprir o que Jesus disse lá no capítulo 10 do livro de Lucas. No versículo 19 ele fala assim: e eu lhes dei autoridade para pisar cobra, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Opa, você tem esse poder, eu tenho esse poder, a igreja que aqui está tem esse poder, a orquestra tem esse poder, os músicos têm esse poder, os pastores têm esse poder. Nós temos o poder. Que poder que é este? É pisar. Nós temos a autoridade para dizer: nenhuma maldição vai entrar dentro da minha casa, nenhuma maldição vai alcançar os meus filhos, nenhuma maldição vai alcançar o meu marido, nenhuma maldição vai alcançar a minha esposa, nenhuma maldição, porque o Senhor tem me dado a autoridade para expulsar no nome de Jesus, porque eu vivo uma vida de santidade diante do meu Deus. Oh, irmãos, coisa boa, coisa boa. Isso é bom demais, bom demais. Agora, pastor, como é que eu faço para manter a minha família livre de maldição? Malaquias nos dá um conselho que nós conhecemos e infelizmente nós não praticamos. Ele fala assim: e converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O conselho aqui é converter o coração dos pais ao coração dos filhos. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeira coisa. Para que isto aconteça, o marido, agora é só para os homens aqui, só para os maridos. Cadê os maridos? Levanta a mão, quem é marido aqui? Então, essa palavra agora é direto para você e para mim. Você, para que o teu coração, pai, se converta ao coração dos seus filhos, a primeira coisa, você precisa atuar dentro da tua casa como líder espiritual. Repita comigo: líder espiritual. Ficou baixo, mais alto. Líder espiritual. O líder, a própria palavra já diz, líder. Eu tenho que ser o cabeça. É eu que preciso motivar a minha família. É eu que preciso dizer à minha família qual é o caminho. Eu sou o cabeça, e a Bíblia diz isto. Que mais? A esposa, ela precisa ter um caráter nobre. E caráter nobre é quando ela é uma mulher de oração, é uma mulher carinhosa, e ela é aquela mulher submissa dentro do que a Bíblia nos ensina sobre submissão da mulher com o marido, e que os filhos, presta atenção nisso. Agora é para você, mulherada, tá? Cadê as mulheres aqui casadas? Agora é com você. Agora o pastor vai bater na mulherada, viu? Ó, pastor, esse negócio de submissão, eu não sou muito não. Não, né? Então tá. Se você não for submissa ao seu marido, você está fora da Bíblia Sagrada. Mas submissão não é viver debaixo do pé dele. Não. Está errado quem pensa assim. Submissão não é o marido falar, faça e você faz. Não. Submissão não é o marido deixar você lavar aquele monte de louça e ele ficar dormindo e vendo o Corinthians jogar. Não. De jeito nenhum. Isso não é submissão. Não, submissão não é isso. Submissão é quando a sua mulher entende que você é cabeça. E ela entende que você é cabeça, não é porque você tem um cabeção. Não. Ela entende que você é cabeça porque você dirige a sua casa com liderança espiritual. Quando você entende que o teu marido dirige aquela casa com direção espiritual, você se submete porque ele é cabeça, e a Bíblia diz isto. Ele não é simplesmente o cabeça porque ele traz o dinheiro para você fazer compra. Ele não é simplesmente o cabeça porque ele te dá dinheiro para você comprar 50 pares de sapato. Não. Ele é o cabeça porque ele é submisso ao Senhor e ele dirige a família de forma que você vê Deus na vida do seu marido. Que mais? É a família que ora junto. Quando eu falo família que ora junto, você pode dizer, pastor, ó, eu saio para trabalhar, minha mulher fica dormindo em casa, eu não almoço em casa, eu chego correndo, é uma luta, o filho está indo para o colégio, para a faculdade, a gente nem se encontra. É verdade mesmo. Eu sei o que é isso, porque eu passei por isso.
Mas você precisa arrumar um jeito, tá? Você precisa, pelo menos, se você não encontrar com a sua família durante a semana, pelo menos você precisa tirar um momento de oração com ele na hora que você vai comer, na hora que você vai tomar um cafezinho, na hora que você vai dormir. Você precisa orar junto com a sua família. Quando você ora com a sua família, você abençoa a sua família e a sua família te abençoa. Que mais? Que mais? Como é que eu posso manter a família livre de maldição? Eu falei, pai como líder, mãe com um caráter nobre, família que ora junto. E quarta coisa, Efésios 3,14. Família fazendo parte da família de Deus. A família de Deus, a Grazi falou agora de pouco. Os irmãos na Nigéria estão sofrendo, mas eles são família. Nós somos a mesma família. Aqui é a família de Deus. É você trazer seu filho para a igreja. É você ensinar o seu filho. É você trazê-lo para os ensaios. É você trazê-lo para os pequenos grupos que nós temos. É você incentivar o seu filho. Isto aí é que vai fazer com que toda maldição não chegue perto da sua casa. Mas se você é daqueles pais que de domingão, eu vou ficar na cama até meio-dia, mas tem escola bíblica dominical, eu não vou, eu estou cansado. Se você é aquele que nós temos os pequenos grupos, e você fala, se você quiser ir, mas como é que ele vai? Ele não pode, ele talvez seja menor de idade, ou tem dificuldade, mas você tem um carro na garagem, você pode trazê-lo e você não o traz, você não incentiva, você não dá ao seu filho a oportunidade de ele crescer espiritualmente, você não tem autoridade sobre a sua família, você não vai conseguir livrar a sua família de maldição. Lembra daquela mensagem que eu preguei aqui? Por que a família de Davi sofreu maldição? Onde um irmão estupra a irmã. Onde o irmão da irmã mata o irmão que estuprou a irmã. Onde o irmão que matou o irmão, ele faz um levante contra o próprio pai e toma o palácio do pai e possui as concubinas do seu pai em cima do telhado para que todo Israel visse. Quem é o cara? Davi, é o homem segundo o coração de Deus, é ele mesmo. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque Davi não teve pulso firme com a sua família. Quando o irmão fala para ele, o filho fala, pai, foi isso que ele fez. Eu queria, pai, eu estou meio doentinho, sabe? Eu queria que o senhor mandasse a minha irmã trazer aqui uma comida, que ela preparasse. O pai não é irmão Davi. Davi era muito esperto, Davi era um homem, ele tinha que ter naquele momento, falou, opa, esse negócio está cheirando mal. Mas ele não, vou mandar fazer, aconteceu o que aconteceu. Quando seu filho fala, pai, eu vou levar os nossos irmãos para a gente fazer um piquenique. Lembra disso? Vamos fazer um piquenique, tá? E coisa e tal, eu vou levar fulano. Ele falou, não, leva todos os seus irmãos, leva só ele não. Ali, o pai na hora falou, tem alguma coisa errada aí, mas ele não fez nada. E quando leva o seu irmão, matam ele lá no piquenique. Não é assim? E ele foge. Ele fica 3 anos fora da sua casa. E o seu pai não o chama para dizer, meu filho, você errou, você pecou. Não. E na casa do vô, e o vô falando mal de Davi. Não foi assim? Por quê? Porque o pai não o levou, não havia diálogo, não havia atenção. Né? Hoje, como é que eu vou tirar a maldição do meio da minha família? Primeiro, converse com seus filhos. Se ele é menor de idade, e mesmo que ele seja maior, limite aparelhos eletrônicos. Limite. Diga para o seu filho, meu filho, desligue-se um pouco, vamos conversar. É tempo deles desligarem o danado do celular. Mais do que isto, irmãos, não ausente-se da sua casa. Não faça viagens com a sua mulher, né? E deixe os seus filhos na mão de qualquer um. Não, peraí, minha sogra não é qualquer um, o vovô não é qualquer um. O bispo Samuel Ferreira, ele fala que vô é para estragar neto. Vô é para isso, né? É porque vô deixa fazer tudo, não é assim? Não é assim? Cadê os vô daqui? É assim mesmo? O vô deixa fazer tudo. A Helene estava quase morrendo de tanta dor nas costas, tanto cabelinha subia nas costas dela e fazia ela de cavalinho. Está entendendo? E olha que a Belinha,
bicha é fortinha, hein? Porque vô não bate, vô não repreende. Aí você fala, mas então, aí você precisa entender isto. Eu não quero dizer que você não pode deixar seus filhos com o vô, com a avó, pelo amor de Deus, mas tem que ter limite. Gente que você não conheça, nem pensar. Por que tem muito moço hoje que fala que é moça e muita moça fala que é moço? Por que hoje? Porque foi abusado por alguém quando era criança. E é isto que os relatos da psicologia nos mostram. Muitos que hoje não sabem nem o que é porque foram abusados quando era criança. E criança quando? Dos 5 anos, 6 anos. E tem vergonha, tem medo de falar. E quando cresce, não sabe o que é. Não é isso que a psicologia diz, irmã Cícera? Não é assim? Deixa eu dizer uma coisa a você. Você quer quebrar a maldição? Quer acabar com a maldição? Seja líder espiritual. Mamãe, tenha um caráter nobre. Ore junto com a sua família. Mais do que isso, traga teus filhos para a igreja no nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele quebra toda maldição que existe no meio da sua família. Mesmo que a sua família seja sofrida e já tenha enfrentado tantas maldições, creia que Deus pode transformar tudo em bênção. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 61, ele diz: e em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei nele herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Existe uma promessa de Deus, mas eu preciso estar enquadrado dentro da palavra de Deus, como pai, você como mãe, você como filho. E a Bíblia diz, você que é filho, obedecei o seu pai e a sua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando o filho é obediente, quando o filho obedece pai e mãe, a Bíblia tem uma promessa, você vai viver muito. Mas nós estamos vendo hoje, moça, morrendo com 20, com 27, com 25, com 18 anos, por quê? Puxa a ficha do cara, é desobediente a pai, a mãe, não está nem aí. E a Bíblia se cumpre, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se cumpre na vida do ser humano. Você quer ser bênção, filho? Obedeça o pai e a mãe. Meu pai é careta, pastor. Meu pai é careta. É careta, né? Mas você está aí por causa do pai e da mãe. Quem te sustentou até hoje foi seu pai e sua mãe. E eu vi esses dias, aquele pastor que gosta de fazer todo mundo dar risada, eu acho que eu disse isso aqui, falando que hoje não tem mais filhos. Nós temos hóspedes em casa. Porque o filho, ele come, ele bebe, ele usa a nossa internet, a televisão, e tem um quarto, ele tem cobertor, melhor cobertor, ainda mais nesse frio. Ele não traz um centavo para dentro de casa. É hóspede. Hóspede. Só que minha sogra falava que o hóspede, depois de 3 dias, fede. Começa a feder. Né? E às vezes esse hóspede está lá na sua casa já faz anos. Ele até trabalha, mas você não vê um centavo do miserável. Aí ele fala que ele obedece pai e mãe. Mentira. Eu já contei para vocês aqui como é que era na minha casa, né? Já contei, né? No dia do pagamento, naquele tempo, eu estou no tempo do pagamento do dia 10. Quem era o tempo do dia 10 aqui? Olha, eu era o tempo do dia 10. Então no dia 10, minha mãe já dizia, filho, está aqui um envelopinho, tá? Um envelopinho de plástico. Quando você acabar de comer a marmita na fábrica, você lava a marmita, pega o envelopinho, era envelope, lembra de envelope? Não tinha negócio de conta bancária não, era tudo envelopinho. Aí você pega o envelopinho, coloca dentro desse plástico e coloca dentro da marmita. Aí quando você chegar em casa, você entrega a marmitinha para a mamãe. E a mamãe vai fazer o serviço. E ela dava o quê? Chegava no final do mês, ela tirava o dízimo, vai dar o dízimo lá, tá? Era isso. Eu só parei de dar o meu salário inteiro quando eu fiquei noivo da Elaine. Quando eu fiquei noivo da pastora, meu pai falou, a partir de agora você não precisa mais dar nada em casa, vai cuidar da tua vida. Aí foi começar a comprar as coisas. Mas era outros tempos, né, pastor? Não, as coisas não mudaram, não. Se você é filho e você tem um rendimento, ajuda seu pai, ajuda sua mãe, faça isto. Ou, se você ganha pouco, pelo menos paga as suas despesas. Paga primeiro as suas, já ajuda o pai e a mãe. Você está entendendo? Faça isso, que Deus vai te abençoar. Deixa eu fechar dizendo uma coisa para você. Lute para que haja lugar para a bênção na sua casa. E que nunca haja brechas para a maldição na sua família.
Olha o que Deus disse lá para Abraão: farei de você um grande povo, vou te abençoar, vou te tornar famoso, o seu nome será uma bênção, abençoarei todos que te abençoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa palavra se cumpre hoje, em pleno século 21, para mim e para você. Mas, tenho mais aí. Eu preciso viver dentro da palavra de Deus. Baixe tua cabeça, nós vamos orar agora.